Fala galera, bom ou não? E aí, tá participando do Grand Prix de inovação? Vai desenvolver o projeto da SPI ou do Inova e quer uma ajudinha para desenvolver o seu protótipo, o seu elevator pitch? Então se liga no vídeo que eu vou dar uma passada nesses temas para vocês. Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal, vamos começar nosso bate-papo aqui sobre prototipagem e elevator pitch. Começaremos a falar sobre prototipagem. Tá? O que é um protótipo? Né? Uma definição básica do que é protótipo. Tá? É um produto na fase de testes de um projeto. Para um produto chegar, né, até nós clientes, seja aí o notebook, o celular que você está assistindo esse vídeo, o seu fone, lanterna, lâmpada, televisão, o que você tiver na sua casa aí, por exemplo, tá? Antes de chegar nesse produto final, ele foi feito testes em softwares, né? Foi pelo menos primeiro gerado no computador, simulado. Depois você gera protótipo, faz inúmeros testes, podem ser realizados testes em laboratório, até chegar num produto pronto para chegar ao cliente, tá? Dependendo do produto, vai ser feito ensaio de resistência, para ver se vai aguentar um esforço físico, temperatura, vários fatores que você precisa testar para entregar para um cliente final. O protótipo, ou os protótipos, né, nós podemos trabalhar com critério fidelidade. Eles podem ter baixa ou alta fidelidade. Dentro do que nós vamos trabalhar aqui agora, né, esse conceito de protótipo, o conceito de fidelidade, nós podemos ter o mesmo produto, por exemplo, evoluindo ao longo do tempo. Então ele começa com a baixa fidelidade. Então você tem, por exemplo, aqui, isso seria uma luminária. A ideia de uma luminária com design diferente. Então foi feito mesmo ali em MDF, em pedaços de madeira, com abraçadeira, mas a ideia foi materializada de forma real. Eu poderia fazer isso também no software. Tá? Depois, evoluindo essa ideia, foi trazido esse conceito aqui para um modelo um pouco mais caprichado. Ó. Corte MDF, o corte feito a laser, os parafusos para fazer as articulações, não é mais abraçadeira. Aqui ó, já teve uma parte que foi extrudada, né, no plástico, onde vai ser presa a lâmpada. Então já teve a evolução maior. Já tem o cabo aqui de alimentação para a lâmpada, que ainda não tinha. Tem um soquete aqui dentro. E um produto já, um protótipo de alta fidelidade é aquele ó, que já é bem mais caprichado. Ó. A ideia já evoluiu para o acrílico. Então aproveitou a ideia do design, foram feitos os testes. Repare que aqui ele tem um contrapeso para fazer o equilíbrio da lâmpada. Aqui já tinha o furinho para isso. Ó. Então agora já é um produto quase pronto para ser produzido em escala para entregar para um cliente final. Tá? Aí o que a gente vai trabalhar aqui agora então? Esse seria um protótipo esperado num Grand Prix, que o tempo é muito curto para trabalhar. Só que durante o curso, você vai evoluir esse projeto e você vai poder cadastrar ele no DSPI. Já é um produto mais evoluído, funcional, não funciona tudo 100% muito top, não, mas já tem funcionalidade. Essa lâmpada, por exemplo, já acenderia, tá? E aqui já é o projeto pronto para o Inova. É aquele produto já que está pronto para fabricar em escala e entregar para o cliente final. Então, o protótipo, né? Ele já o protótipo esse do nível de alta fidelidade. Ele já é produzido com os materiais finais, já tem um acabamento legal próximo do que vai ser o produto, porém ainda não foi fabricado, né, no processo final. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, mas você faz, por exemplo, impressão 3D, a peça que seria de plástico, só que para um produto final a impressão 3D ficaria lenta, ficaria mais cara. Então eu fiz impressão 3D, ficou legal. Aí você vai projetar para produzir em escala com injeção de plástico, que aí você consegue escalar esse produto. Então a ideia do protótipo seria essa. Tá quase pronto, já está no esquema, mas ainda não é o processo final que ele vai ser realizado. Tá? A gente tem uma diferença entre protótipo e maquete. Tá? O protótipo seria algo real, né, em tamanho real,
do que vai ser o produto, né? Claro que eu vou ter níveis de fidelidade desse protótipo. A maquete seria uma miniatura do produto. Nem sempre eu preciso fazer o meu protótipo também em escala real. Por exemplo, é uma máquina, um equipamento enorme, mas eu consigo demonstrar a ideia dele em escala. É isso que eu acabei de falar, né? O protótipo, então, seria esse exemplar perfeito ou exato antes de fabricar em massa. Conhecem esse senhor? Ah, pela foto, pelas imagens aqui ao redor, consegue identificar quem é? Eu vou deixar na descrição, né, o link de uma playlist contando as histórias dele. Esse senhor é Osiris Silva, né? Ele é um importante estrela, né? Importante engenheiro da nossa do Brasil, importante pessoa da engenharia brasileira, inclusive da engenharia aeronáutica, né? Ele desde pequeno via que nós, né, temos um dos pais da aviação, Santos Dumont, e a gente não produzia aviões, né? A gente não investia nessa área. Então ele seguiu carreira militar, né, na área de aviação e foi um importante prototipador, foi um importante empreendedor. Ele viu um nicho, a gente tinha um nicho muito grande, uma lacuna muito grande na aviação regional. A gente não fabricava aviões por exemplo, levava as pessoas das pequenas cidades do interior para as capitais, por exemplo, ou ligava as pequenas cidades do interior, tá? Pequenas grandes cidades do interior, e não tinha uma aviação que cobria isso, um avião que teria uma capacidade menor para fazer esse trajeto. E aí ele, dentro lá do Instituto da Aeronáutica na época, com a equipe dele, né, eles foram desenvolvendo um protótipo, tá? Com pouco dinheiro, com pouco investimento, a ideia, né, nem tantas pessoas acreditavam, mas como eles sempre batalharam, sempre acreditaram na ideia, né, a sorte, né, ela vai sempre ajudar quem trabalha muito, né, vai obter sucesso. Então, quem é persistente, quem investe, quem tenta. E aí ele deu algumas sortes nesse caminho, né, pelo esforço. Ele conta entre as histórias dele que eles tinham só um protótipo, né, que eles estavam desenvolvendo, não tinha verba direito. E aí um dia ele lá no final de semana, sozinho, limpando o galpão, varrendo o galpão lá, ele falou que esse protótipo deles, ele tirou, empurrou ele, tirou ele do lugar para poder varrer, limpar onde estava. E aí fechou uma tempestade instantânea lá, muito rápido. E o vento da tempestade derrubou a porta do galpão exatamente onde estava o protótipo deles. Então, sem querer, salvou o protótipo, né? Aí são coisas do universo, são coisas de Deus aí para ajudar. Outra coisa na época, não me lembro qual que é o presidente, não. Nós estávamos no regime militar, onde por acaso, tá, no aeroporto que eles ficavam, teve que haver um desvio lá do presidente para pousar no avião no aeroporto deles. Não seria a meta pousar lá, mas por um problema teve que pousar lá e ficar um tempo lá aguardando um tempo. E ele aproveitou essa oportunidade. O projeto ia ser descontinuado, e aí ele pegou e mostrou essa ideia, explicou para o presidente a ideia dessa aviação regional. Então eles resolveram investir na área, né? Inclusive padronizou esse modelo, é o Bandeirante, tá? Padronizou esse modelo para ser produzido em escala para desenvolver a aviação no Brasil. Hoje em dia, né, essa equipe que o Osiris Silva começou, todo o processo que ele começou lá com essa prototipação, se tornou, né, primeiro estatal e hoje em dia é privada, mas é a nossa empresa, a empresa brasileira de aviação, né, que é a Embraer, né, que leva o nome do Brasil pelo mundo aí. Aí, desse termo falando aqui da Embraer, né, é para a gente se orgulhar bastante mesmo da tecnologia que a gente tem no Brasil. Esse é um protótipo, ó. Olha que massa. Só que esse é um protótipo, né, no nível de fidelidade muito grande, tá? Esse é o jato, né, o maior jato que a Embraer tem, é o E195 na versão 2. Então esse é o E2. Isso é um protótipo, ó. Esse é um avião real, não é uma simulação, é uma foto mesmo do avião, tá? Acho que são 4 ou 5 protótipos do E2
que ficaram prontos, né, para fazer todos os testes. Então, primeiro é simulado em software, até chegar no ponto de produzir, isso leva muito tempo. Tá? E os protótipos do E2, eles não foram abandonados. Eles são usados hoje em dia para fazer voos testes nos países. Então, um país lá da Europa resolve adquirir aviões da Embraer, por exemplo, o E195, aí precisa fazer alguns testes no país lá para liberar, né, as organizações lá da aviação do país para liberar esse avião acessar o país. Então, esses voos são feitos com esses jatos, tá, de protótipo. Então, esse é o protótipo. Eu vou deixar aqui também na descrição os vídeos contando a história do E2, são bem legais, vou deixar a playlist. Tá? E olha que massa, esse é o produto. Então, aquele lá é o protótipo, esse é o produto que voa aí, principalmente, né, no Brasil, a empresa Azul, que tem os E2, tá? Mas pelo mundo inteiro tem desse jato voando aí, seja Estados Unidos, Europa, Ásia, África, a gente tem os aviões da Embraer voando. Então, esse é um produto. Eu tive o prazer de uma viagem a trabalho voar nesse avião. Então, a sensação é muito gostosa, né, do um produto brasileiro. Começou lá do zero, né, toda a ideia até chegar na empresa hoje, que é importante no mercado mundial. Aí, sobre prototipagem, né, eu estou falando um nível muito top de prototipagem, mas esse aqui é o Flying V. É um projeto da Airbus com a KLM e outras empresas lá na Europa, já visando o futuro, né, visando daqui a 30, 40 anos, a como será a aviação. Então, esse é um projeto de uma asa voadora, tá? Um formato de V mesmo, que vai ter uma densidade maior, vai ser um avião mais econômico, pensando lá no futuro. Consigo levar mais passageiros. E esse aqui a ideia é o conceito. Então tem o vídeo conceitual dele. E ano passado, 2021, já foi feito o voo com em escala dele, um projeto em escala. Então foi montado aqui, eu coloquei um vídeo aqui do Aero, por trás da aviação, não vou passar o vídeo inteiro não, claro, mas posso deixar no, O na avião do descrição futuro da também. KLM. Vou dar uma puladinha aqui, né? Ó, essa é a ideia, é o conceito, tudo em software, simulação, tá? Para apresentar a ideia do Flying V. Como ele será por dentro, né? Como vai aumentar a quantidade de passageiros, toda a ideia dele. Então aqui o Fernando explica toda a ideia do Flying V. E aí o massa é que ele foi prototipar, o protótipo está evoluindo, né? Então eles já conseguiram, né, produzir em uma escala dele, um aeromodelo, né, para fazer alguns testes que no simulador acusou que teria algumas dificuldades, mas eles resolveram montar o protótipo real, instalar sensores, realizar voos com o modelo para captar dados para realizar melhorias até chegar no produto final. Então isso vai demorar anos, né? Nesse caso da aviação, demora muitos anos, mas é o processo que você tem que passar da ideia chegar até um produto, né? E dependendo da área, eu vou ter mais ou menos tempo. Na área da aviação, é muito tempo, essa é a ideia. Ainda mais quando é um conceito totalmente novo. Não está usando a ideia normal, né, do avião, que é um charuto comum, tá? Então, pra frente vai. Deixa eu acabar o vídeo, né? Vamos sair da apresentação. Espero que não saia. Isso não saiu. Bom, aqui a gente tem a ideia do protótipo sujo, né? Vocês vão estar aí no curso aí de vocês. Inicialmente, às vezes nem vai ser funcional se você está fazendo um Grand Prix, mas se você está num DSPI, quando você vai começar a aplicar a ideia que você teve, por exemplo, se for um projeto eletrônico, a gente vai montar ele na protoboard, né, com Arduino, com ESP, display, na protoboard. A minha ideia que eu fiz primeiro no simulador, por exemplo, funcionou. Eu aplico na protoboard e depois eu vou fabricar
uma placa de circuito impresso. Tá? Aqui, esse projeto aqui, por exemplo, são de alunos meus, onde primeiro foi trabalhada a ideia, tá? Na protoboard. É um sistema onde pesa o botijão de gás e você consegue identificar quanto de gás tem a partir do peso dele. E você consegue acessar isso via celular. Tá? E ele emite alertas no celular quando o gás está acabando. Aí a gente evoluiu, tá? E desenhou no CAD o protótipo, né? Para poder realizar a confecção da placa, a manufatura da placa. A gente fez a placa de circuito impresso, as trilhas direitinho, colocamos o ESP, os resistores, aqui uma barra gráfica para mostrar quanto de gás tem. Tá? Aqui o módulo que recebe sinal lá das células de carga, que vai pesar o produto. Aqui o alerta sonoro é feito através de buzzer. E aí aqui, ó, o projeto funcionando. Tá? Aí vocês podem ver que pela barra gráfica, conforme ele tira o peso, ela calcula a diferença e... Aqui, na apresentação do protótipo, né, tá com o aplicativo. Aqui para simular o botijão foram adicionados garrafas com água, onde você consegue saber quanto de peso tem, né, pela garrafa. Aqui tem 11 quilos, ó. E aí, de acordo com que são retiradas as garrafas de sobre a balança, aqui vai subtraindo em tempo real. Então, o celular está na rede, o dispositivo também está na rede. Então, de acordo com que vai subtraindo peso, ó, vai tirar agora a garrafa de 2 litros. Ó. De acordo com que vão subtraindo peso, ele vai alterando em tempo real. Então, esse nosso protótipo já chegou num nível de fidelidade bem legal. Não está pronto para ir para o mercado, mas bem legal. Ó. Então, ó, tirou 2 litros, agora tirou o galão de 5 litros. A garrafinha de mais 1 litro, então vai só subtraindo, aí ele alertou aqui, ó. Ele alertou que está acabando o gás. Então essa é a ideia do nosso protótipo. Posso deixar o link também na descrição. Quais são os benefícios da prototipagem, né? Eu consigo obter um retorno rápido sobre o desenho, né? A ideia lá, eu consigo ver se vai funcionar ou não. Poupa tempo de desenvolvimento. Eu não vou fazer um produto, poupa tempo e dinheiro, né? Eu não vou produzir para depois ver que dá errado. Eu vou simular primeiro, eu vou testar no software, eu vou testar o protótipo para ver se aquela ideia realmente vai funcionar. Tá? Consegue experimentar várias alternativas, qual que vai ser a melhor, qual que vai se adequar, o layout melhor, o design melhor, tá? Qual que vai ser o material melhor às vezes. Então a gente já controla, já pode fazer alterações todas antes de produzir o produto final. Tá? Eu posso manter o design focado no usuário, né? Pensar, às vezes até o usuário ver esse produto, falar se ele vai gostar ou não, se vai se adequar melhor ou não a pessoa, a quem vai utilizar, tá? É mais fácil corrigir antes, né? Aí tem uma frasezinha, mais fácil corrigir na caneta do que na marreta. Produzo em escala e aí vê que esse produto não vai ser legal para o mercado. Isso é um problema, tá? Para essa prototipagem, a gente pode, né, muitas das vezes utilizar a modelagem 3D em conjunto com a manufatura aditiva, né, usar as impressoras 3D para prototipagem. É muito comum hoje em dia. Então, a impressão 3D eu vou inserir aqui numa extrusora, uma peça que está aquecida, tá? Através de resistências. Esse motor aqui está empurrando um filamento de material plástico. Esse material é derretido e através de um comando, tá? De um comando computadorizado, vai se inserindo esse material derretido, ele vai solidificando de novo e vai formando a peça que eu desejo. Testei, deu certo, a ideia funcionou, ficou legal, aí a gente pode partir para a produção em escala. Tá? Então aqui é a impressora 3D funcionando, inclusive da nossa escola aqui de São João del Rei. Tá? Então, a ideia da manufatura aditiva, né, ela não vem só para protótipo, claro. Dentro da indústria tem função. Uma peça, às vezes, que demoraria muito mais tempo para ser produzida de forma convencional, eu consigo, às vezes, produzir mais rápido com a impressora 3D, substituir ela enquanto a máquina está parada,
substituo, boto a máquina para funcionar e mando fazer a peça de forma convencional, tá? Tem processos de produção hoje não só com esse processo aqui de filamento, tem processo também em resina, em pó, tá? E até em pó eu consigo fazer até com a parte de metal, essa manufatura aditiva. Tem vários softwares, né, para essa modelagem 3D, tá? Tem vários de fabricantes diferentes. Exemplos aqui, o Inventor, SolidWorks, o Revit, tá? O Tinkercad, SketchUp, Blender, Fusion 360, Siemens NK, NX, Onshape. São softwares, alguns são gratuitos, por exemplo, Tinkercad, Onshape. Outros têm licença educacional, tá? É o caso do Fusion. Eu consigo ter acesso gratuito se eu comprovo que eu sou estudante. Aqui seria um projeto feito, né, num desses softwares, tá? Onde eu tenho aqui a ideia do design com display, motores, mecanismos, né? Aqui engrenagem, um virabrequim aqui, a parte eletrônica de controle do dispositivo. Então eu consigo simular tudo até funcionamento mesmo antes de produzir de forma real, tá? Para a área de eletroeletrônica, eu também tenho softwares, por exemplo, AutoCAD, CAD Simu, Proteus, né? Aqui eu consigo simular circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, componentes eletrônicos, o design deles. Posso programar na Arduino IDE. Tem vários softwares de CLP que a gente pode utilizar também para programação. Existe o Micro-C, que é para microcontroladores. MPLAB também, microcontroladores PIC. O Tinkercad também eu consigo simular alguns microcontroladores, testar a programação antes de ir para o real. A gente tem o conceito de mockup. Mockup, eu preciso ir para o meu cliente, eu preciso conseguir um cliente, ou por exemplo, um investidor. E aí eu quero levar para ele só para ele ter ideia, para ele sentir, tá? Uma coisa concreta, como será aquele produto. Então pode ser algo feito na impressão 3D, pode ser algo feito em madeira, que não tem funcionalidade ainda, mas é só para ele sentir o design, até para você conseguir ver melhor esse design, tocar, pegar mesmo, ver se vai ser legal ou não, fugir um pouquinho do software. Então ele não é funcional, mas só te dá a ideia de como será o seu produto final. Você vai materializar o que está lá no software, tá? A gente tem softwares CAI, aí já é no nível maior de complexidade do seu protótipo, onde você vai simular até os esforços físicos que ele vai sofrer, se ele vai suportar ou não, onde será as zonas de maior cuidado, vai sofrer o maior esforço, pô, precisamos mudar a resistência desse material, mudar o diâmetro, mudar o tipo de material, um tratamento térmico. Então já é software onde você vai fazer simulações antes, simulação de esforço físico, por exemplo, antes de produzir. Então você já vai eliminar problemas ainda na fase de projeto. Hoje em dia, os softwares CAD já possuem o software CAI integrado. Então você já desenha e já simula esses ensaios no software antes de produzir. A gente tem um termo que é o chamado prova de conceito. Eu preciso testar algum mecanismo que eu pensei lá que no simulador funcionou legal, mas eu quero ver se real aquilo vai realmente funcionar. Então eu posso produzir uma pequena parte do meu equipamento, tá? Pode ser, por exemplo, através de impressão 3D, de usinagem, de corte a laser. Eu vou simular se aquele funcionamento, aquela ideia que a gente teve, realmente vai funcionar. Por exemplo, aqui eu transformando o movimento rotativo em alternativo para um equipamento qualquer. Inclusive, ó, tem até dentes da cremalheira aqui quebrados, mas testou a ideia. Na verdade não está quebrado, né? Proposital parece. Pelo menos está simétrico, parte de baixo com a parte de cima. Mas parece que está quebrado sim. E aí testou. A ideia funcionou? Será? Precisamos fazer alterações ou não? E aí, para então essa prova de conceito, a gente tem o planejamento, tem que planejar para ver se vai dar certo. Executa os testes, né, em função do que vai ter que ser feito, que seria aquele caso ali do vídeo anterior. Avalia os resultados, o que foi bom, o que não foi, o que precisa melhorar, o que está legal. Revisa o projeto, se for o caso, né, de acordo com esse resultado, para você melhorar o seu produto. Prototipagem rápida é aquela ideia simples que você tem, vai lá e, por exemplo, produz através da manufatura aditiva. Aqui um exemplozinho de prototipagem rápida, mas
colega aqui desenvolveu para jogar jogo de corrida no videogame, desenvolveu um volantezinho, ó. Ele adapta o controle dele à manete e aí ele brinca com utilizando a impressão 3D, né? Esse modelinho aqui. Outro exemplo de prototipagem rápida, ó. Vou colocar aí no seu laboratório, no seu quarto, ó. Feito através da impressão 3D também. A gente tem outro conceito que é o tryout. Tá? Eu vou ter, por exemplo, um produto. Eu fiz lá na impressão 3D, ficou legal, é isso mesmo. E aí eu vou produzir ele de forma final através de injeção de plástico. Então o molde para ser impresso, para ser feito essa injeção, tá? Seria esse nosso tryout. Tá? Então eu vou ter lá a produção desse molde, por exemplo. Produto mínimo viável, tá? Seria o termo MVP. Antes de levar para o cliente, por exemplo, ou para um cliente ou para o investidor para produzir, eu preciso fazer inúmeros testes com esse meu produto, com esse meu protótipo, né? E aí, eu tenho também graus de complexidade diferentes nesse produto. Eu quero às vezes simular, mostrar funcionando para ele, qual que vai ser a ideia. Vocês que estão aí no Senai e vão desenvolver agora o protótipo inicial da coisa, não vai dar para fazer um protótipo muito complexo, mas eu quero explicar a ideia para alguém, para o instrutor, para o investidor, para ver se ele aposta ou não na minha ideia. Eu vou ter lá um produto básico, tá? Não tem um funcionamento 100%, mas já me mostra a ideia de como ele será. Aí então, esse vídeo aqui também, eu vou deixar aqui na descrição, tá? É importante que vocês assistam. E aqui, um exemplo desse mínimo produto viável. Maquininha de café expresso, ó. Então ele identificou, né, qual foi a seleção aqui da consumidora. Produziu ali o café expresso que ela desejou, né, de acordo com o que ela selecionou. Ainda provou para ver se estava bom. E entregou. Então o consumidor vai ver, vai entender a ideia. Será que compensa a gente fabricar esse produto mesmo? Como que ele vai funcionar, né? Eu estou simulando o funcionamento dele. Mas a ideia é boa? Vamos experimentar? Será que vai ter demanda? Se tiver, a gente produz em escala. Então seria um exemplo de produto mínimo viável. Em determinados momentos pode até entregar para alguns consumidores esse produto, e o consumidor saber que esse produto, ó, não é o produto final ainda não, mas vamos testar ele, vocês vão testar e vão nos dar um feedback de melhorias, de coisas que foram legais para poder levar realmente para um produto final, tá? Então não é um produto cheio de falhas, mas é algo ainda que não está 100%, mas já explica a ideia principal do produto, tá? Aqui alguns exemplos de aplicação da impressão 3D, eu até coloquei ele no final para finalizar. Coloquei ele no final para concluir a parte de prototipagem, mas seria, né, a impressão 3D aplicada, ó, a substituição, né, de alguns membros. Como a gente consegue tornar, né, a impressão 3D uma coisa legal para o ser humano. Inclusive no Brasil também tem startups que fazem isso, tá? Que produzem esses órgãos, né, a partir de impressão 3D para amputados. Esses são, né, simplesmente mecânicos, simplesmente entre aspas, tá? E esses aqui, ó, ainda tem controle, ó. Isso aqui é prototipagem, ó, mas o colega aqui ele está coletando, né, impulsos nervosos aqui no braço e através desses impulsos, ó, ele está copiando para a mão. Então, a ideia aqui é um amputado vai treinar, né, a mandar os impulsos nervosos para o seu órgão, né, fantasma, aqui no caso a mão que não tem, captando esses impulsos nervosos, ele consegue transmitir para a garra, para essa mão.
Então eu encaixo a mão na pessoa e aí ela vai repetir os movimentos, ela vai conseguir controlar essa mão mecânica, não mecatrônica, na verdade. Tá? Aí para finalizar agora, o segundo tema, elevator pitch. Tá? O que é isso, né? O elevator pitch é a ideia de uma conversa de elevador. Tá? Você tem a ideia, você está aí com o seu produto aí, você pensou, vai prototipar, ou já prototipou na verdade, só que você precisa de investimento para produzir. Você precisa lá de um investidor anjo, alguém para botar dinheiro no seu negócio e realmente conseguir produzir isso. Então imaginem que esse investidor anjo está no elevador, você acessou o elevador com ele. Então você tem o tempo do elevador subir, né, até o andar que vocês vão chegar para explicar para esse investidor a sua ideia, o seu negócio e convencer ele a investir no seu negócio. Tá? Então a ideia é aproveitar esse tempo para conquistar esse investidor para colocar dinheiro no seu negócio. Não é vender para ele o produto, é conquistar o investimento dele. Então ele não é um cliente seu, ele é um possível investidor, tá? Por isso, elevator, né, é essa conversa de elevador e é curta, né? O nosso elevator pitch vai ser feito em 3 minutos. Então você tem 3 minutos para conseguir conquistar esse investidor, tá? Então não se aplica a produtos, a serviços para um cliente, não é então propaganda, tá? É uma rápida apresentação para comunicar a sua proposição de valor ao investidor. Que é um resumo do que eu falei, né? São 3 minutos no máximo, não pode passar de 3 minutos. Inclusive um critério classificatório, né? Ou desclassificatório se passar, né? Tá? Tem que conquistar com a ideia ou com o modelo de negócios o investidor. Tá? É importante você conquistar a atenção do investidor nos primeiros 15 segundos da apresentação. Nos primeiros 15 segundos você tem que conseguir atrair a atenção. Normalmente, se você não atrai nesses primeiros 15 segundos, a pessoa dispersa e não quer ouvir o resto. Então é importante atrair no início. Quais são os itens importantes do elevator pitch? Que você tem que saber antes de fazê-lo, né? Quando for desenvolver um roteiro aí. Quem é você, tá? Qual que é o público-alvo, né? Quem que são o seu segmento de cliente? Quais são as necessidades desse público-alvo, certo? Qual é o nome do seu produto? Qual a categoria de mercado que ele vai entrar, né? Que você pretende entrar? Qual o principal benefício desse produto? Quais são os seus competidores? Sempre vai ter um concorrente no mercado, tá? Você pode não estar enxergando, mas tem que pensar melhor, vai ter algum tipo de concorrente, tá? E quais são seus diferenciais em relação a esse seu concorrente? O que o seu produto é melhor? O que a sua ideia é melhor? Aí aqui eu fiz um resumo menor do que precisa conter o seu elevator pitch, tá? Então o que o seu elevator pitch tem que ter? Uma apresentação pessoal. Não necessariamente você precisa perder tempo, esses 3 minutos são muito curtos. Você não precisa perder tempo falando o seu nome, quem que você é. Isso pode surgir só no gerador de caracteres, né? Só aparecer seu nome na tela, igual apareceu o meu aqui no início, tá? Isso já é identificação, já é apresentação pessoal. Você vai apresentar a demanda, apresentar o problema. Então, inicialmente, você já tem que pegar o seu investidor apresentando o problema. Que problema que existe no mercado, tá? Você tem que mostrar para ele que, nossa, realmente existe esse problema. Olha que demanda legal. Tá? Você vai pegar essa demanda na plataforma, né, e vai converter ela de uma forma que ela fique atrativa. Tá? Apresentou o problema, o investidor ficou, nossa, existe esse problema? Caramba, mas eu tenho a solução. Não tem problema, está aqui a solução. Assim que a gente resolve. Aí você vai apresentar a sua ideia, o seu produto. Tá? É importante que nesse momento apresente o protótipo. O protótipo tem que aparecer no pitch. Tá? Seja o protótipo sujo, seja o protótipo funcional, seja num simulador. Preferencialmente que seja o protótipo funcional nesse momento.
mas vai depender de onde você está aí na saga da inovação agora, né? Se você ainda está no Grand Prix, se você está no DSPI ou no Inova, tá? Mas é importante aparecer o produto nesse seu pitch. Aí você vai apresentar os seus concorrentes. Quem são seus concorrentes? Existe no mercado esses concorrentes? Quem são? A partir do momento que eu apresento os concorrentes, você tem que refletir, entender quem são seus concorrentes, você vai apresentar. Não precisa dar tanto destaque para os concorrentes, né? Mas precisa apresentar quais são as vantagens da sua solução sobre os concorrentes. Tá? Então a ideia é essa: apresentação pessoal, problema, solução, concorrentes e o que o meu produto tem de melhor do concorrente. Tá? Para finalizar esse vídeo, né, você vai gravar ele, por exemplo, pelo celular mesmo. É legal que você gravar no modo paisagem, né, com o celular deitado. E você pode editar esses vídeos depois, né? Pode usar algum software mais complexo para editar, mas pode também fazer em software simples. Tem muito software gratuito. Esse aqui, o Shortcut, eu estou usando há pouco tempo, foi indicação até de um aluno meu, do Rafael. Ele é gratuito e tem as ferramentas que os softwares pagos têm. Você acha material fácil no YouTube de como utilizar. Eu estou aprendendo ainda a utilizar justamente nesses softwares. E tem outros softwares também, tanto para PC quanto para celular, tá? CapCut, o Canva também é gratuito, você consegue fazer muita coisa nele, tá? E o Cut é para celular e para PC, InShot, né? InShot é para celular. Então tem inúmeros, dá um Google aí que vocês vão achar alguns editor legal, se for o caso, tá? Até para você fazer mais evoluído um vídeo pro DSPI ou pro Inova. Vou deixar aqui também na descrição 2 exemplos de pitch que ficaram legais. Esse é o Matheus, é um projeto nosso do Senai de São João del Rei, tá? Do DFE. Então vou deixar aqui na descrição o link do pitch para vocês terem uma noção dessa aplicação. Uma coisa que é legal na edição, para um nível maior, vocês vão reparar no vídeo, é que grave o vídeo inteiro, mesmo que você erre, volte e grave, não fique parando toda hora a gravação, excluindo, você perde muito tempo. É melhor você gravar um vídeo inteiro, tá? E depois na edição, você vem cortando as partes do vídeo que ficaram com erros. Para corrigir esse corte não ficar esquisito, no vídeo, na hora de editar, você dá zoom entre um corte e outro. Um vídeo, um pedaço, um trecho com zoom, o trecho seguinte sem zoom. Com zoom, sem zoom. Então aparece que a câmera está fechando mais ou menos na pessoa, e aí você mascara esse efeito do corte. Beleza? É uma manha legal que a gente aprendeu com a Isabela aqui do SESI. E aí o Paulo passou pra gente, né? E aí eu coloquei esse também que a gente fez esse ano, que é um pitch para conseguir investimento do Senai Lab. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, valeu. Deixa aqui o seu like, deixa comentário aqui na descrição, tá? Isso ajuda muito, que seja um pontinho aí, que seja um emoji qualquer. Isso ajuda o YouTube a ver que o vídeo é relevante e compartilhar para mais pessoas. Então dá uma moralzinha aí, se inscreva no canal, curta, escreve qualquer coisa aí, seja no celular, seja no computador, dá uma moralzinha pra gente aí, tá bom? Muito obrigado, valeu, fui!